Muito bom estarmos aqui, vendo a irmã Eleni de volta. Teve alguns meses fora, em outro país, está aqui conosco nessa noite. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. É um dos textos maravilhosos que nos informa que Jesus ouve nossos pedidos. Isso é muito importante. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 21. Eu quero compartilhar com vocês esse texto tão importante. O contexto é que Jesus estava voltando das suas jornadas em favor para abençoar vidas. Ele estava voltando para o lado ocidental do Mar da Galileia. Provavelmente ele estava vindo de Cafarnaum e, como era de se esperar, depois de grandes manifestações do seu grandioso poder, de sua compaixão, ele faz um atendimento a um personagem chamado Jairo. O versículo 21 do capítulo 5 diz exatamente: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou o chefe da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. É um dos textos maravilhosos. Certamente Jesus estava fazendo um grande ministério, ministrando, ensinando, curando, pregando o reino de Deus, as boas novas de salvação. E ele então tinha um prazer em praticar atos sobrenaturais e amorosos. Em meio àquela grande agitação, conforme o versículo 22 nos informa, até o 24, esse relato de um pai carinhoso, preocupado com sua filha, e versículos que nós lemos vai mostrar exatamente isso. Esse é um dos relatos muito interessantes, porque ele era um dos chefes da religião que reconheceu Jesus, e ele fez um pedido muito especial para que ajudasse a sua filha, que estava gravemente enferma. Eu, quando estava preparando essa palavra, na verdade um estudo que eu gostaria de fazer com vocês, para tanto eu peço que vocês continuem com suas Bíblias abertas no capítulo 5, e essas lições servem para nós em todos os tempos. Hoje, talvez ainda Jesus faz os mesmos milagres e ainda nós não entendemos. E Jairo, então, ele tomou algumas atitudes que devem servir de exemplos para todos nós. Porque, se a gente observar, Jairo, ele demonstrou exatamente um extremo cuidado com a sua filha que estava enferma, e ele saiu para buscar ajuda. Quando ele menciona que sua filhinha estava doente, ele demonstra o carinho que um pai deva ter por seus filhos, mesmo sendo ele alguém que era um príncipe da sinagoga, um dos principais ali.
estava ligado a um grupo que foi, na verdade, digamos assim, muito assim, não receptivo aos ensinos de Jesus, mas ele não teve preconceitos, ele deixou de lado, né, a sua maneira de cuidar da religião nos seus dias. Ele queria resolver o seu problema e demonstra aqui que ele deixou todo o seu orgulho, mesmo em meio a uma multidão, ele procurou Jesus, quebrando preconceitos que os religiosos daquela época, daquele momento, tinham, porque Jesus era considerado um profeta que não tinha passado pelas escolas rabínicas e, para tanto, ele não era muito aceito pelas autoridades religiosas. Mas o problema que Jairo estava passando, a necessidade muito grande, ele deixou tudo isso de lado. Isso é lição para nós. A gente precisa aprender com as lições que estão registradas na palavra. Jairo, de modo assim, muito contrário aos religiosos daqueles dias que acusavam Jesus, ao ponto que quando Jesus fazia os seus grandiosos milagres, eles algumas vezes falaram até coisas gravíssimas, asneiras mesmo, né? Acusando que Jesus fazia os milagres pelo príncipe do mal, né? Que eles chamavam de Beelzebul. Mas quando ele viu que o problema era gravíssimo com a sua filha, ele procurou a solução certa e ele foi até Jesus, porque ele tinha certeza absoluta que Jesus poderia resolver o problema da enfermidade da sua filha. E a gente percebe aqui, com um objetivo maior, que Jairo demonstrou uma humildade. Quando ele chega próximo de Jesus, diz o texto que ele se humilhou, prostrando-se, uma forma de reverência ao grandioso mestre. E ele fez isso no meio de uma multidão, não teve vergonha, mas nós podemos tirar a lição também que Jairo reconheceu Jesus, a sua única esperança, para que resolvesse e atendesse o seu pedido. O versículo 24 vai atestar isso, e diz que Jesus foi com ele. Resumindo, Jairo então ele demonstrou cuidado, demonstrou carinho, falta de preconceito. Talvez um dos problemas, quando a gente tem preconceito, isso aí é terrível. Ele demonstrou humildade, fé, reverência, objetividade, e ele procurou realmente quem podia resolver o seu problema. Ninguém mais poderia. Eu não sei se você também tem essa atitude. Assim, quando você está em tribulações na sua vida, o que você tem feito? Você também vai até a pessoa certa, que é Jesus? Isso é importante a gente tirar essa lição. Lembre-se de uma das coisas que a Bíblia nos informa em toda a sua extensão, que Deus é Deus de amor, e Ele está pronto para nos atender, mas a gente precisa também colocar uma das coisas mais preciosas, que é a fé. A fé é algo, sabe, sobrenatural. O profeta Isaías, no capítulo 59, 59:1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir. Olha que coisa sobrenatural.
Deus está pronto para ouvir nosso pedido de socorro. O que a gente precisa? Mantenhamos nossa fé de uma forma sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas o texto segue, capítulo 5, 25 a 34. Vamos ler esse texto, que é extraordinário. 25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastou tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre do seu mal. Meus irmãos, essa é uma sequência. Se lembra que o texto diz que Jesus, ouvindo o pedido de Jairo, foi com ele. Enquanto ele caminhava, essa mulher apareceu. Parece aqui como um parêntese no meio dessa narrativa da cura da filha de Jairo. E ele, certamente, vendo sinceridade em seu coração, Jesus, ele pode fazer o que para nós é impossível. Eu não sei se você também pode imaginar essa cena. Um grande alvoroço, muita gente, uma multidão, todos querendo alguma coisa, algum benefício de Jesus. Então, em meio à grande multidão que acompanhava Jesus, apertando, comprimindo de todos os lados, algo inusitado aconteceu. E esse versículo 25 até o 29 vai mostrar exatamente isso que aconteceu. Nós podemos aqui dar uma olhada nesse texto com mais carinho. O texto vai contar o que aconteceu com as seguintes palavras. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher tinha uma doença incurável naqueles dias. E talvez, diz o texto, que ela já havia gasto tudo que possuía. Talvez uma doença, provavelmente uma situação de hemorragia, que naqueles dias tinha um grande problema. Uma pessoa com esse problema não poderia participar ou estar participando lá na sua comunidade religiosa. A gente vai encontrar em Lucas 15, 25 a 27, ela
não tinha possibilidade de cultuar no templo. Ela havia sido excluída das várias atividades sociais da comunidade judaica. E ela também, conforme Jairo, queria desesperadamente resolver o seu problema, pois além dela já ter gasto tudo que possuía com os médicos, tinha essa dificuldade, piorava em vez de melhorar. Essa mulher ouviu de Jesus falar que Jesus era o Senhor, o Messias esperado, e ela então vai até o Senhor Jesus. Mas havia um problema. Ela sabia, como a religião judaica informava, que se alguém impuro tocasse em Jesus, Jesus ficaria impuro. E ela sabia disso. Mas o seu dilema era tão intenso, o seu problema era tão angustiante, que ela resolveu, mesmo assim, ir na busca da solução do seu problema. E ela não queria, com certeza, prejudicar de forma alguma ao Senhor Jesus, tornando-o impuro. O que fazer então? Corajosamente, ela resolve transgredir as leis vigentes e se aproxima de Jesus. Mesmo a multidão estava bem aglomerada em torno de Jesus, talvez um dos obstáculos para aquela mulher. A gente pode imaginar essa cena, ela querendo chegar onde Jesus estava, mas Jesus estava apertado pela multidão. Mas ela teve coragem de romper todos os obstáculos e se achegou até Jesus, e ela pôde crer que Jesus poderia curar. Este é o grande segredo. A Bíblia diz que tudo é possível. No Antigo Testamento existia uma ideia bem anunciada, que quem tocar na orla das vestes de um rei, certamente ela considerava Jesus como alguém especial, como um rei. E o evangelista Marcos simbolicamente mostra que Jesus era reconhecido por muitos como o rei que tinha sido prometido por Deus lá no Antigo Testamento, o Messias esperado, que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diante dessa questão da lei cerimonial, que ela quebra essa lei, essa mulher, ela agiu com determinação. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o segredo. Talvez a gente não tenha esse nível de força de vontade, de capacitação. Quando a gente tem a necessidade de resolver algum problema, muitas vezes nós nos acomodamos, nós não procuramos socorro na pessoa certa. E diz o texto que ela, cheia de fé, rompeu todas as tradições e ela foi curada, atingindo o objetivo pela qual ela havia buscado com tanta intensidade. Algumas vezes nós, com os nossos problemas, muitas das vezes, em vez de nos aproximarmos de Deus, nós nos afastamos. Este é um grande problema. Eu não sei se alguém aqui já teve essa sensação. Um problema que
possa ter acontecido na sua vida, e você, às vezes você orou, você pediu com fé, mas não teve resultado na hora que você esperava, e você pode ter desanimado algumas vezes, mas não foi o caso aqui dessa mulher e nem de Jairo. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina com grande força é que o Senhor Jesus está sempre pronto a nos atender em todos os momentos da nossa vida. E então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos também estar, digamos, impedido pelas tradições. É outro problema, que muitas vezes nos impede de receber as bênçãos de Deus. A gente precisa quebrar todos os preconceitos, todos os temores e nos aproximarmos de Jesus com fé. Mas o episódio não termina aqui. Marcos, então, ele vai continuar a narrativa, mostrando que Jesus, percebendo que dele tinha saído o poder, ele então virou-se para a multidão e pergunta: quem me tocou? Versículo 31. Essa pergunta trouxe admiração aos seus discípulos, porque estavam no meio de uma grande multidão. Mestre, quem te tocou? Tem muita gente aí. Mas o verso 33 relata que a mulher, com muito medo, atemorizada, sabendo que tinha sido curada, ela prostrou-se diante de Jesus e lhe contou como tudo aconteceu. E o episódio termina com o verso 34. Filha, você foi salva, porque você teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Que maravilha! Como entender este grande amor de Jesus? Porque Jesus, ele não se zangou com a mulher que lhe tinha tocado, quebrado uma lei cerimonial. Jesus sabia que ele fizera e o resultado foi extraordinário. Também nós podemos perceber que esse episódio foi tão importante que hoje, muitos séculos depois, nós estamos trazendo como ponto de autentificação da nossa fé. A fé verdadeira, ela tem algumas coisas que são muito importantes. A fé verdadeira, ela tem que ter ação. Se você diz que tem fé, mas você não faz nada, não age, você fica prostrado, não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira envolve ação, envolve confissão e testemunho do que aconteceu. Foi nisso que Jesus insistiu. Claro que Jesus sabia quem lhe tocou, sabia que dele tinha saído virtude, mas ele queria que a mulher contasse o que tinha acontecido e o seu testemunho servisse para todos os tempos, para o dia de hoje também. Quem sabe você tem sido aquela pessoa que até recebeu algum benefício importante na sua vida, você recebeu alguma ação maravilhosa do Senhor Jesus, mas quem sabe você é aquela pessoa que guardou essa bênção que você recebeu, não contou para ninguém e com isso você
não está abençoando vidas. Mas eu quero ler o final, Marcos 35 ao 43. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, quer dizer, menina, eu te digo, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe que expressamente que ninguém soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Olha, isso é extraordinário. É uma série de milagres feitas por Jesus, mostrando que ele tem um amor, sabe, imensurável, um amor muito grande, e também um poder que só ele tem. Esses casos aqui estão registrados, são casos especiais. No caso da mulher com hemorragia, é uma doença que lentamente levava para a morte, ela ia morrer. No caso da filha de Jairo, estava morta. Em casos aqui, ambos os casos, a fé das pessoas encontrou uma resposta de empatia da parte de Jesus. É algo muito interessante, né? Para Jesus não tem problema que ele não possa resolver. Em ambos os casos aqui, a fé foi o ponto fundamental, mas era necessário que o povo aceitasse a mensagem de Jesus, não apenas admirassem dos seus atos poderosos. Quando a gente lê os versos 38 e 39, vendo o alvoroço, Jesus disse à menina: não está morta, mas apenas dormindo. Como era natural, aqueles que não conheciam o que Jesus viera fazer e nunca haviam experimentado nem um pouco da sua graça, presença divina, diante daquelas palavras de Jesus, dizendo que a menina não estava morta, começaram a zombar de Jesus, porque eles sabiam que verdadeiramente a menina estava morta. Neste ponto é que está a questão que a gente precisa prestar atenção. Eu não sei como é que você encara a vida, como você vê o grande problema da morte. Em vários textos da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, a morte é encarada como um sono. Por isso que Jesus disse que a menina dorme. No versículo 41, Jesus ordenou e a menina se levantou. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Olha que coisa
maravilhosa. Que lições nós podemos tirar, aprender, colocar em prática nesse relato? Jesus ressuscitou a menina porque Jairo teve atitudes corretas. E então, a lição que nós podemos tirar são as seguintes. Em primeiro lugar, esse milagre espetacular, maravilhoso, só ocorreu porque Jesus tem poder, porque Jesus é maravilhoso, é cheio de graça, tem um amor extraordinário. Em segundo lugar, Jesus vê a aflição e a sinceridade das pessoas, e Ele honra essas atitudes, mas sobretudo, a lição que fica aqui para nós é que a graça de Jesus é maravilhosa, que não há nenhum problema que Ele não possa resolver. Há um corinho que eu gosto muito, que diz: não há cadeia nem prisões que Ele não possa arrebentar. É um corinho antigo. Que nós, irmãos e irmãs, nos acheguemos a Ele com essa fé que faz milagres, e que a gente nunca, que nós jamais devemos duvidar que, se nós pedirmos com fé, não seremos atendidos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz: se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.